Oi pessoal, sejam todos bem-vindos à aula 15 do curso História do Cristianismo e do Espiritismo. Eu sou o Fábio, um dos dirigentes, e hoje trataremos da Igreja Primitiva, os Gentios. Mais especificamente, nós vamos focar em Paulo e pretendemos que vocês possam entender quem foi Paulo, buscando diferenciar o Paulo histórico do lendário e perceber a sua importância para o cristianismo. Nesse sentido, olhando para a importância neotestamentária de Paulo na redação dos textos, é importante a gente ter essa noção que o Novo Testamento ele é composto de 4 evangelhos, um livro de Atos, o livro de Revelações, o Apocalipse, e 23 cartas, sendo 13 atribuídas a Paulo, com 7 incontestavelmente autênticas. É interessante a gente ver isso porque quando a gente olha para o Novo Testamento, muita gente só visualiza os evangelhos. E precisamos entender o peso de Paulo, dentro do Novo Testamento. Outra ideia importante, analisando aqui na cronologia dos textos, é que as cartas de Paulo, as autênticas, que nós vemos aqui a relação mais à esquerda e acima, são os mais antigos escritos que nós temos acesso, e que constam, então, da Bíblia. Nós vemos lá a carta aos Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios, 1ª Tessalonicenses, Filipenses, Fílemon e Romanos. Antes dela, os historiadores colocam aí, como a gente vê aqui embaixo, o Evangelho que, ou o Evangelho fonte, ou fonte que, como queiram, que nós vimos lá antes, que uma fonte hipotética sobre os ditos de Jesus, que foi reconstruída, mas que normalmente nós não temos, de fato, nenhum manuscrito que remeta a essa fonte integralmente. Depois tem aí o chamado Evangelho de Tomé, que é um apócrifo, então não consta da Bíblia. Mas então, voltando às cartas autênticas, elas foram escritas nos anos 50, entre 50 e 60 da Era Comum. Então, aproximadamente uma geração após o falecimento de Jesus, cerca de 20, no máximo 30 anos após a morte de Jesus. Então, isso é muito importante porque a antiguidade dessas fontes é uma coisa que contribui muito para que elas sejam consideradas, o que ela traz, pela proximidade dos eventos e pela antiguidade dos textos, ela tem um peso muito maior que muitos outros textos que constam no Novo Testamento e, óbvio, em outros locais também, quando sendo apóstolo. Nós vemos na sequência aí o Evangelho de Marcos, como a gente viu que foi escrito datado por volta dos anos 70, logo após a destruição do Segundo Templo. Depois aqui Lucas e Atos, seguindo a ordem das datas. Sabemos que Lucas foi o autor de Atos dos Apóstolos, então ele escreveu aí por volta do ano 80, 85. É uma fonte interessante porque vai falar muito sobre Paulo em Atos dos Apóstolos. Nós vamos fazer essa comparação entre o que ele escreve nas cartas e o que consta em Atos. E, por fim, as cartas ditas não autênticas, que os historiadores, analistas, críticos literários, eles veem que há muitas diferenças e, portanto, eles foram colocados e foram escritos, são datados, nesse sentido, num período bem posterior. Então está aí 2ª Tessalonicenses, carta aos Efésios, Colossenses, a 1ª e 2ª Timóteo e a Tito. Eu coloquei aqui para que a gente tenha essa noção dos critérios que normalmente são usados, para colocar justamente, identificar aquilo que é autêntico ou não. Então é feita uma análise literária, um índice remissivo de vocabulários, por exemplo, uma análise estilística do estilo de escrever. É verificado o contexto histórico, isso é importante a gente entender, por isso essa datação, muitas vezes ao longo do texto constam algumas informações, nome, a citação de algum evento ou personagem histórico que pode ser comprovado por outros registros. Então isso remete ao contexto histórico.
o ponto de vista teológico também, que a gente vai ver que algumas divergências podem estar surgindo. Então, realmente, o que Paulo trazia e aquilo que foi colocado para Paulo. E também a comparação textual entre diferentes manuscritos, né? Em que tem ali, a gente verifica, obviamente sabendo que a gente tem, são todos cópias, a gente não tem os originais das cartas, né? E em função dessas cópias, muitas vezes, alguns trechos, algumas questões são colocadas em locais diferentes. Então, a comparação entre esses manuscritos são muito importantes. Então, por que pensar o Paulo histórico, né? É interessante que a gente perceba, nós que já estamos realizando o curso agora aqui do Cristianismo e Espiritismo, que a importância da perspectiva histórica, né? Porque como nós podemos observar em relação a outros ícones do cristianismo, como o próprio Jesus, muito é colocado ou é aumentado em relação às ações, aos feitos dessas pessoas, né? Por diversos motivos. Então, com Paulo não foi diferente. Daí é importante a gente olhar, né, ter esse olhar crítico, essa perspectiva histórica, para saber, procurar identificar o que é lendário e o que é histórico. A gente vai ver, por exemplo, aqui, como nesse trecho, que está em Atos dos Apóstolos 14, 19 a 20, uma situação dessas. Entretanto, chegaram de Antioquia e de Icônio alguns judeus que conseguiram instigar as multidões. Apedrejaram, pois, a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas, reunidos em torno dele, os discípulos, Paulo ergueu-se e entrou na cidade. No dia seguinte, com Barnabé, partiu para Derbe. Então a gente vê aqui um desses relatos que são lendários, obviamente, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a própria situação do apedrejamento, a gente entende que não era assim que era realizado, né? Nós vimos isso aí em aulas anteriores. Então, tinha que haver um julgamento, porque isso é uma condenação de morte. Não era feito de uma forma assim sumária, nem só não era feito dentro da cidade. Ele primeiro é levado para fora da cidade e depois, sim, apedrejado. Mas considerando tudo que foi colocado aqui, ainda que, digamos que ele tenha sofrido essa lapidação assim na cidade e tal, vejam, foi dado como morto. Então aqui o que a gente vê é que Paulo se ressuscita, né? A chegada do discípulo simplesmente como se nada tivesse acontecido, entra na cidade sem problema algum e já no dia seguinte parte numa viagem missionária. Então a gente verifica assim que há uma intencionalidade, há uma perspectiva de tentar tornar Paulo alguém muito maior, tentar demonstrar toda a importância que ele teve dentro do movimento cristão. Bom, em relação às fontes que remetem, que a gente pode tratar, buscar e garimpar o Paulo histórico, nós, como já citamos, temos o livro de Atos dos Apóstolos, que está no Novo Testamento, e as 13 cartas sendo, como nós vimos, 7 consideradas incontestavelmente autênticas. Mas também há fora do Novo Testamento várias outras fontes, né? Que, obviamente, em sendo apócrifos, né? Tem lá seus motivos para não entrar no cânon bíblico. Temos o famoso Atos de Paulo e Tecla, que é um livro interessantíssimo, que traz aventuras de Paulo e sua discípula Tecla, né? Mas que, obviamente, é bastante lendária. Uma terceira carta aos Coríntios, que teria sido atribuída a Paulo, mas que também não entrou. Uma troca de várias cartas entre ele e Sêneca, né, um famoso filósofo romano, mas que é datado, essas cartas são datadas de uma época bem posterior, alguns séculos após a morte dos dois, né? Entre outras, como por exemplo o Apocalipse de Paulo e por aí vai. Mas é importante entender que, analisando essas fontes, se debruçando em tudo isso, os historiadores e analistas vão perceber uma série de questões, como falsificações, né? Então, aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, não vos perturbeis por carta que se diga vir de nós. Então, a gente vê assim, inclusive,
a segunda carta aos Tessalonicenses também é uma carta considerada uma falsificação, um apócrifo, né? Aliás, não é um apócrifo, é uma falsificação. Então, o que a gente verifica é que haviam falsificações circulando a respeito disso. Paulo também vai citar em outras das suas cartas. Seguindo, nós podemos ver também que há incoerências nas próprias cartas consideradas autênticas, como, por exemplo, aqui em Coríntios, onde ele fala sobre o papel, né, a conduta das mulheres nas igrejas. E ele diz assim: mas toda mulher que ore ou profetize com a cabeça descoberta, isso está em Coríntios 11:5. Mais à frente, na mesma carta, ele diz: estejam caladas as mulheres nas assembleias, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Ou seja, ela vai orar e profetizar, ou elas precisam estar caladas? Então, eles começam a ver que existe algumas incoerências dentro das próprias cartas. Essa, em particular, a gente já é ponto pacífico, que se trata de interpolação. Então, nós vamos olhar o mesmo trecho aqui para que vocês possam compreender disso. Eu destaquei em vermelho o que seria a interpolação. Então, vamos lá. Quanto aos profetas, 2 ou 3 tomem a palavra e outros julguem. Se alguém que esteja sentado receba uma revelação, cale-se o primeiro. Vós todos podeis profetizar, mas cada um a seu turno, para que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão submissos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como acontece em todas as igrejas dos santos, estejam caladas as mulheres nas assembleias, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Devem ficar submissas, como diz a lei. Se desejam instruir-se em algum ponto, interroguem os maridos em casa. Não é conveniente que a mulher fale nas assembleias. Porventura, a palavra de Deus tem seu ponto de partida em vós? Ou foste vós os únicos que a recebestes? Se alguém julga ser profeta ou inspirado pelo Espírito, reconheça nas coisas que vos escrevo um preceito do Senhor. Então, observando, se a gente fizer a leitura, tirando essa parte que está em vermelho, destacada em vermelho, a gente vê que o texto flui tranquilamente. Que Paulo falava sobre os profetas, a profecia, como deveria acontecer, uma organização de como isso deveria acontecer dentro da igreja. Ele segue falando dos profetas e da inspiração na sequência. Então a gente observa que isso é uma interpolação, né? É algo que foi acrescentado e traz, obviamente, uma tradição pós-paulina, como a gente viu, porque havia uma participação ativa de homens e também das mulheres. Outras questões importantes que a gente observa na análise das fontes, buscando o Paulo histórico, é que há interpretações discrepantes. Em suas cartas se encontram pontos que os ignorantes e vacilantes torcem para a sua própria perdição. Então, haviam interpretações diferentes daquilo que constavam nas cartas de Paulo. E isso é uma coisa que a gente verifica até hoje, né? Várias interpretações de diversas igrejas, de várias denominações, que procuram se amparar em visões diferentes na mesma fonte. Paulo também era fonte de controvérsias, né? Ele escreve lá que ele era visto como um homem fraco e sua linguagem era desprezível. Ele escreve lá em Coríntios. Também podemos colocar aqui como uma controvérsia importante a questão da fé e das obras. Essa perspectiva, essa teologia de salvação de fé e de obras, que é uma discussão que a gente vai ver configurada na carta atribuída a Tiago e que vocês vão estudar na análise da próxima aula, aprofundar um pouco sobre isso aí. Mas que essa é uma controvérsia que surgiu e que deu, por exemplo, origem a todo o movimento protestante. Agora, a importante divergência que a gente vai trabalhar aqui, focar, é a respeito da fonte de Atos dos Apóstolos, que tem um caráter apologético, versus as próprias epístolas escritas por Paulo, que traz um aspecto circunstancial. Atos dos Apóstolos
ele tem esse caráter de divulgação, né? De tentar defender a visão de um cristianismo, de uma igreja primitiva, nascente, em harmonia. Já as epístolas, elas têm um caráter circunstancial, ou seja, elas foram escritas não para construir um tratado, né, toda uma doutrina, mas sim para resolver problemas que aconteciam, situações que surgiam nas igrejas que eram fundadas por Pedro. Então, a gente tem que pensar nessas cartas como se fosse um e-mail hoje que a gente enviaria para resolver algum problema, tratar de alguma questão que surgiu, alguma dúvida. Então, é nesse sentido. Então, daí nós podemos extrair, obviamente, algumas questões referentes à teologia paulina, à dinâmica dessas igrejas, mas é importante entender que primeiro nós não temos todas as epístolas escritas por Paulo, né? E que algumas questões aparecem em apenas uma carta. Por exemplo, como a importância da ceia do Senhor. Né? Se a gente não tivesse uma das cartas dele a Coríntios, talvez a gente não tivesse a noção do quanto era importante isso aí. Nesse movimento, a gente vai entender também que Atos dos Apóstolos omite, então, algumas coisas importantes que constam nas cartas de Paulo. Por exemplo, o discurso apocalíptico escatológico, a teologia da cruz e a justificação pela fé, a participação das mulheres nas comunidades, nas igrejas, e o atrito entre Paulo e as chamadas colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, que era a igreja de Jerusalém. Né? Então, são coisas que não ficam evidentes, né? Como eu falei, pelo seu caráter apologético, Atos dos Apóstolos procura trazer uma harmonia, como se tudo tivesse planejado, como se o cristianismo nascente fosse todo muito bem organizado, coordenado e harmônico e foi se fundando. Na verdade, a gente vai verificar e a gente vai entender que houve algumas divergências e isso torna muito mais forte esse início e mostra também que há cristianismos e não apenas um que nasceu, ok? E aí nós vamos para a seguinte questão: quem foi Paulo? Né? Bom, sobre ele, nós temos escrito por ele mesmo na carta aos Filipenses, né? Que ele é um judeu da diáspora, então cita inclusive que era da tribo de Benjamim, que falava grego, por ser da diáspora, foi alfabetizado, daí a gente vê pelas cartas, pelo estilo, pela forma como dominava o grego, que tinha uma formação muito boa, e que ele destaca que era um fariseu zeloso, quer dizer, um profundo conhecedor da lei e um grande seguidor também dessa lei. Né? Aí algumas questões que vão surgindo. Nascido em Tarso, cidadão romano, discípulo de Gamaliel, isso aí só consta no livro de Atos. Em nenhuma de suas cartas, Paulo faz referência a isso. Ele pode até ter nascido em Tarso, mas não é colocado por ele. Cidadão romano, ele não usa, não faz essa referência em nenhuma das suas cartas, o que poderia ser uma referência importante. Discípulo de Gamaliel, nem pensar. Né? E olha que seria quando ele fala que era um fariseu, que era zeloso, quer dizer, falar que era discípulo de Gamaliel seria uma baita credencial, né, junto aos judeus e assim por diante. Mas não, ele não usa disso. Inclusive, ele destaca que ele era pouco conhecido em Jerusalém. Se ele teria sido discípulo de Gamaliel, ele teria que ter passado um tempo razoável em Jerusalém, e seria conhecido, uma vez que Gamaliel era um grande, o maior dos rabis da sua época. Né? Então, há uma questão assim que causa muita dúvida sobre esses itens. Então, não temos como afirmar historicamente que ele era nascido em Tarso, muito menos que era cidadão romano, tampouco que tenha sido discípulo de Gamaliel. Saulo mudou o nome para Paulo. O senso comum traz que, em tese, ele era Saulo e após a sua conversão teria sido transformado para Paulo, mas isso não é verdadeiro. Mesmo em Atos,
O que consta ali é que ele chamava, Lucas se refere a ele como Saulo e depois como Paulo, e não há muita injunção sobre isso, né? Muitas inalações sobre isso. Na verdade, o que a gente sabe é que Saulo vem de Saul, é um nome de origem hebraica, e que Paulo seria a tradução para o romano, o que era muito usual na época. Da mesma forma que a gente, por exemplo, entende, Jesus era Yeshua, né, em hebraico, e ele se chamava Jesus em romano, em latim, né, digamos assim. Então, nós conhecemos como Jesus, que é uma tradução, né, do seu nome. A mesma coisa acontece com Paulo. Perseguidor dos cristãos. Então, ele mesmo se diz perseguidor dos cristãos, né, consta lá em algumas cartas, como por exemplo em Gálatas. A única dúvida que muitas vezes fica é assim, qual é o nível ou qual é o grau de violência nessas perseguições? A gente não tem como exatamente afirmar. Ele também não diz o porquê era perseguidor. Alguns historiadores acreditam que provavelmente porque Jesus era considerado o Messias de Deus, né? o Mashiach de Yahvé, e para os judeus isso era uma apostasia muito grande, pois Jesus, alguém que morreu crucificado, na verdade era um amaldiçoado de Deus. Então, pode ser um dos motivos, mas nós não temos como entender e afirmar que foi por isso. Outra situação é que ele teria sido enviado do sumo sacerdote a Damasco, né? Que Paulo teria uma carta, algo do gênero e tal. E isso aí não se sustenta historicamente, porque o sumo sacerdote que ficava em Jerusalém não tinha qualquer importância ou ingerência em outras áreas do Império. Damasco era fora da Palestina, né? Então, também é uma coisa que não se sustenta. Agora, uma descrição curiosa a respeito do aspecto físico de Paulo está aqui no Atos de Paulo de Tecla, que se refere, que se descreve Paulo como um homem baixo, careca, de pernas tortas, boa aparência física, sobrancelhas unidas e o nariz um tanto grande. Nós vemos ao lado aí uma reconstituição facial de Paulo, realizada por especialistas alemães, que vão usar não só esse Atos, mas outras informações, afrescos que foram encontrados e vão chegar a essa imagem que nós não temos como afirmar, né, 100% que ele tinha essa aparência. Mas aí vamos analisar alguns eventos importantes que remetem ao Paulo. Por exemplo, a famosa conversão de Paulo, né? E aí a gente vai observar que aquela estrada para Damasco, esse evento que aconteceu na ida dele para Damasco, aparece apenas em Atos dos Apóstolos, que traz 3 versões do mesmo evento. Então, Atos 9, mais para frente no capítulo 22 e depois no capítulo 26. E entre esses relatos há diferenças, né? Por exemplo, no momento em que há esse encontro de Paulo com Jesus, em Atos 9 ele fala que ouvem, mas não veem. Quem está acompanhando Paulo, eles ouvem, mas não veem. Aí, num outro momento, ele vai dizer que viram, mas não ouviram, né? E, por fim, vai falar que apenas Paulo ouve. No outro trecho, tanto em 9 como em 22, ele fala que só Paulo cai do cavalo. No capítulo 26, todos caem. Outro aspecto é que fala que Paulo recebeu instruções de Ananias, que teria ido para Damasco, aquela coisa toda. Em 22, ele vai falar que foi instruído por Jesus e Ananias. No item 26, no capítulo 26, melhor, ele fala que foi instruído apenas por Jesus. Então, aparentemente, são diferenças sutis, sem grande importância, mas o que chama a atenção é que é o mesmo autor contando a mesma história em circunstâncias diferentes. Então ele pode ter considerado alguns contextos diferentes, né? Mas a dúvida é que fica assim: como a gente pode afirmar o que aconteceu diante de tantas diferenças? Né? O que de fato aconteceu? Bom, quando a gente remete às epístolas paulinas, aquelas autênticas, né, escritas
pelo próprio Paulo, ele vai falar que esse encontro com Jesus, essa conversão, se deu de uma forma totalmente diferente. Em 1 Coríntios ele vai falar que Jesus teria aparecido a ele, também a ele, né, como um abortivo. Né? E depois, em Gálatas, na carta aos Gálatas, ele vai dizer que Deus revelou em mim o seu Filho. Né? E aqui é importante que ele coloque uma situação interessante, porque ele traz antes assim, que Deus, desde o seu ventre, desde o seu... que ele estava no ventre da sua mãe, ele foi separado por Deus. Então tem um caráter assim, uma referência muito próxima ao que acontecia com os antigos profetas hebraicos. Eles eram separados desde o ventre, né, para ser um enviado de Deus. Então aqui Paulo revela que ele enxerga, né, nessa questão de aparecer como um abortivo, como alguém que ressuscitou, então ele acredita na ressurreição de Jesus, e que essa revelação veio dele, né, como uma visão, não exatamente uma visão física, real, numa estrada, né, ele não fala nada sobre isso. O que ele traz, unicamente, são essas duas passagens aí, afirmando que houve, de alguma forma, um evento, né, e que promoveu essa mudança dele. É importante a gente destacar que foi uma mudança realmente radical. Quer dizer, ele sai de perseguidor e vira um evangelista, né? Um missionário, um divulgador daquela fé. Então, algo realmente de importante aconteceu. E aqui o que a gente pode refletir é que houve um chamamento. Ele se sentiu chamado para uma missão, né? Pelo próprio Yahvé. Outro evento importante é o chamado Concílio de Jerusalém. Era uma divergência que havia entre os cristãos judeus, que nós vimos na aula passada, que era liderado por Tiago, irmão do Senhor, Pedro e João, sediado em Jerusalém, e a igreja, ou as igrejas que estavam sendo criadas pela ação de Paulo, Barnabé. Então, houve um encontro em Jerusalém, Paulo, Barnabé, conduzindo também Tito, foram lá para se encontrar e tentar chegar a um acordo, né, sobre as divergências que estão acontecendo. Em Atos, a gente vai verificar que desse encontro saiu uma carta apostólica. Né? Houve um discurso de Pedro, há um discurso de Tiago, e dali sai uma resolução que está escrita, né, ou consubstanciada numa carta apostólica. E aí, sim, de acordo com Atos, há essa carta, né? E que nessa carta ficou um combinado, então, que Paulo e Barnabé iam cuidar dos cristãos gentios, iam se voltar o seu trabalho para esse público, enquanto que as colunas da igreja iam se voltar para os cristãos judeus. E termina, além disso, né, que teria ficado acordado, que eles deviam se abster de uniões ilegítimas e das carnes imoladas aos ídolos, do sangue e das carnes sufocadas. Por sua vez, em Gálatas, quando cita esse evento, que ele teria ido a Jerusalém, Paulo simplesmente diz que ficou acordado isso, né, que um grupo ia ficar com os cristãos judeus, o outro ia trabalhar em função dos cristãos gentios, no caso ele, e que esse acordo foi fechado com um aperto de mão, em sinal de comunhão, em que a única condição que foi colocada que era para ele lembrar dos pobres. Então a gente vê visões bastante diferentes a respeito disso. Como foi colocado pelo próprio Paulo, nessa carta que é considerada autêntica, a tendência, obviamente, dos historiadores é ficar com a versão paulina. Sobre as viagens de Paulo, e foram muitas, né? Ele andou por milhares de quilômetros. Há várias questões que a gente pode se vincular aqui, mas vamos pensar em alguns pontos que também são interessantes e que há divergência entre o próprio Paulo e Atos dos Apóstolos. Então, Paulo foi a Jerusalém após a conversão, esse é um ponto importante. Em Atos ele teria ido, né? Logo após ter
a situação que ele vivenciou em Damasco e tal, ele teria ido para Jerusalém e estar lá com os apóstolos. Já para Paulo nada disso aconteceu. De Damasco ele teria ido para a Arábia, ficou um tempo no deserto e depois retornou para Damasco. Né? Então a gente vê que é alguma teologia por trás. Para Paulo, por exemplo, é importante colocar isso para frisar, e ele nesse trecho coloca, que ele não recebeu nada dos apóstolos, ele recebeu diretamente de Jesus o evangelho que ele estava pregando. A respeito, por exemplo, da viagem a Atenas, em Atos consta que ele foi sozinho. Na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo fala que ele teria ido com Timóteo. Outra questão interessante, muito peculiar da estratégia de como Paulo realizava essas viagens, é que ele usava as sinagogas para pregar. E isso está só em Atos. Né? De acordo com o próprio Paulo, ele não cita em nenhum momento isso. E há uma coerência, né? Porque se ele era o apóstolo dos gentios, por que ele ia para as sinagogas? Essa é a visão. Mas ele vai deixar isso um pouco mais claro na primeira carta aos Tessalonicenses, quando ele diz que a estratégia de pregação, de levar, de divulgar o evangelho, ele realizava enquanto trabalhava. Ou seja, então era uma estratégia de chegava no local, buscava um trabalho e ali trabalhando ele ia divulgando o evangelho do Cristo, como ele chamava. Outra situação interessante que a gente pode ver que também há divergência é sobre a relação de Paulo com os pagãos. Né? Ele era tolerante com o paganismo? De acordo com Atos dos Apóstolos, sim, porque ele considerava que os pagãos eram ignorantes e tal. Mas, em Romanos, fica muito claro a sua posição negativa em relação a isso. Porque ele alega que Deus se manifestou desde a criação e que não há desculpa para não acreditar em tudo que estava sendo revelado por ele, por todo esse evangelho de Cristo que estava sendo colocado, e não crer no Deus único era uma coisa assim que não deveria ter tolerância em relação a isso. Está lá na carta aos Romanos. Outra questão muito importante é a gente fazer uma rápida comparação entre os evangelhos, né, para a gente entender que Paulo traz uma nova tradição, como a gente diz, né? Porque quando comparamos Jesus e Paulo, nós vamos ver que há diferentes evangelhos. Por exemplo, Jesus, a boa nova, o evangelho de Jesus era: o reino de Deus está próximo. Né? Ele cumpriu o seu tempo, ele falou isso lá em Marcos. Para Paulo, a boa nova, ou o evangelho, era: a vinda do Cristo está próxima. Jesus, seguindo, falava que era para obedecer a lei de Moisés, né? Eu não vim destruir a lei, os profetas, mandados de cumprimento e tal. Já Paulo vai dizer que a lei foi superada por Cristo. Ele constrói uma nova visão, que aquilo se realiza, o messianato se realiza em Cristo e que a lei vai ser superada, porque ela caminhava para aquilo. Né? Em Jesus, a salvação estava em praticar a vontade de Deus, em ser perfeito, buscar a perfeição. Para Paulo, a salvação estava prioritariamente na fé no Cristo ressuscitado e nas atitudes daí decorrentes. Jesus vai falar que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Paulo, por sua vez, vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí o Senhor que o Paulo se refere é Jesus. Jesus, o Cristo, né? Jesus vai trazer como modelo a imitar Deus Pai. Né? Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Paulo, por sua vez, vai dizer que ele é o modelo, que ele vai solicitar em Coríntios que imitem a ele, como ele imita o próprio Cristo. Uma outra referência por fim aqui, Jesus falava que prostitutas e publicanos, por exemplo, entrariam primeiro no reino dos céus. Ele faz essa referência. Paulo, por sua vez, vai dizer que não se deve nem comer com eles. Ele vai chamar de devassos e vai trazer algumas reflexões importantes. Então a gente verifica aqui que a teologia paulina, o evangelho de Paulo, ele traz outros aspectos. Ele constrói toda uma visão diferente. Né? Como a gente vai dizer, é a teologia de morte de Jesus. Quer dizer, após a morte,
e ressurreição do Cristo. Enquanto que aquele primeiro movimento de Jesus, a gente vai entender que é uma tradição da vida de Jesus, do dia a dia. E é natural que isso aconteça e que ele tenha esse tipo de conduta, uma vez que ele não conviveu, né, com Jesus, o que é colocado por algumas interpretações que é dada em relação a essa visão de Paulo. Okay? Outras questões que a gente pode colocar sobre a teologia paulina é que o cristianismo é o verdadeiro judaísmo. Então, Paulo entende isso, né? Ele não está ali criando uma nova religião, ele entende que o verdadeiro judaísmo se dá agora. Então, ele muda a visão de uma aliança, da aliança perpétua de Abraão. Para Paulo, Jesus torna-se filho de Deus na ressurreição, ou seja, há uma ressignificação do Messias judeu. Para ele, Cristo é um novo Adão, que restaura a criação de Deus e salva a humanidade. E ele enxerga a conversão dos gentios como uma prévia escatológica. Isso tudo será melhor aprofundado no estudo das cartas, né, que nós veremos na próxima aula. Alguma coisa que a gente pode destacar como prática da Igreja dos Cristãos Gentílicos é que essas igrejas, é importante a gente entender, não eram construções como nós temos hoje, mas eram comunidades fundadas por Paulo em casas, né? De pessoas que ele conseguia, através do trabalho, levar a mensagem, converter, né? E elas eram colocadas estrategicamente em cidades, postadas em rotas comerciais. Uma característica interessante dessas primeiras igrejas ou comunidades é que havia uma hierarquia carismática, né? Eles eram divididos segundo os dons do Espírito Santo, o carisma, né? Os carismas, como apóstolos, profetas e mestres. Os mestres eram aqueles que ensinavam, né, sobre as questões da doutrina e tudo mais. Também eram divididos em bispos, episcopos e diáconos. Os diáconos como aquele que a gente precisa lembrar, que ajudavam na assistência material no governo, né, na administração das comunidades. E que havia uma participação ativa de homens e mulheres nessas comunidades. O batismo, né, que era uma prática muito importante da igreja primitiva, e era usado para sinalizar como a morte para o mundo, o símbolo da morte para o mundo e renascimento para Cristo, para uma vida santa. Também a ceia do Senhor, que era o momento de anúncio da morte e ressurreição do Cristo, e a saudação por meio do ósculo santo, né? O beijar a face, que é uma prática muito marcante também da igreja primitiva e que na época da perseguição pelos romanos vão fazer com que os cristãos sejam acusados de uma série de questões que nós veremos mais na frente. Bom, aqui ao lado nós temos uma imagem do apóstolo Pedro, datada do século IV, que foi encontrada nas paredes de catacumbas sobre Roma, né? Então, algo parecido com aquilo que nós já tratamos anteriormente. Apenas uma curiosidade. Bom, caminhando já para o final, temos aqui uma imagem, né, que é do afresco da chamada Gruta de Paulo de Tecla, numa montanha acima das ruínas da antiga Éfeso, atual Turquia. E olhando para essa imagem, nós vemos uma interpretação interessante, né? Podemos ter rapidamente aqui, para não se alongar muito em relação a isso, é que conforme a iconografia, nós temos tanto Paulo como Tecla, que é tido como sua discípula, fazendo o gesto de quem está ensinando, um gesto de ensino, né? Essa posição com a mão que eles colocam. E um detalhe interessante é que Tecla é colocada um pouco acima, né, no nível um pouco acima de Paulo nesse desenho, o que pode significar, iconograficamente, que ela tinha uma posição mais relevante que Paulo nesta igreja, né, ou nesta comunidade, por exemplo. E um detalhe interessante que a gente pode olhar é que tanto a mão dela como os olhos, né, foram devidamente instruídos aí, ou enfim, o que pode sinalizar a tentativa, principalmente tirando da mão dela, né, esse sinal de que ela estaria pregando ou ensinando algo, de que ela não teria importância, ou seria uma forma que os cristãos posteriores, nesse debate sobre a participação ou não das mulheres, se elas deveriam ou não ser
diáconas, né, ou participar, ser profetas e assim por diante, o semestre, né, aqueles que faziam o ensino nessa época. É interessante a gente colocar que fica aqui uma análise muito grande, a gente pode identificar várias situações que ocorreram nessa relação de Paulo e de Tecla, ou de Paulo em suas comunidades, mas que traz ou revela uma questão muito importante. Paulo tinha essa estratégia de ir para essas localidades, trabalhar, fundar ali uma comunidade e deixar que as pessoas ali realmente conduzissem. Então ele não tinha assim um papel de chefe maior dessas igrejas, não. Ele mantinha uma relação de muita igualdade entre essas pessoas, mas colocava, obviamente, aquela organização que ele procurava colocar, baseada nos dons do Espírito, né, do Espírito Santo, mas ele deixava que as pessoas que lá estavam, que tocavam essas comunidades, que sustentavam e organizavam essas comunidades, que eram as autoridades locais ali dentro, né, que faziam parte desse grupo que tocava. Então é natural que, por exemplo, se essa comunidade era uma comunidade que tinha Tecla como uma pessoa relevante ali, que ela fosse vista como uma figura de maior importância que Paulo nesta comunidade. Isso é natural. E a gente verifica algumas questões interessantes quando a gente vai olhando essas fontes. O que é importante para fazer aqui como considerações finais, e que a gente não deve deixar de lado, olhando aqui para essa imagem das viagens missionárias de Paulo, é entender que apesar de todas as divergências, apesar de certas características e discussões que a gente pode pensar, e quando a gente busca, garimpa as fontes em busca do Paulo histórico, é que a gente tira um pouco daquilo que é lendário em torno dele, mas de forma nenhuma isso vai minimizar a ação do apóstolo. A gente olhando para o mapa verifica que ele andou milhares de quilômetros. É que, como disse o Jefferson no texto, ele é o campeão do cristianismo. Se não fosse a ação, o trabalho do Paulo, certamente o cristianismo teria sido só mais uma seita dentro do judaísmo que teria ficado ou se perdido ao longo da história. E agora, com todo esse trabalho realizado, essa missão de Paulo, que isso é importante, que a gente precisa colocar, o que a gente tem de muito concreto em relação a Paulo. Ele foi um grande apóstolo, ou um enviado de Cristo, que divulgou a sua visão particular, sim, de Cristo, mas que para ele era o verdadeiro judaísmo, que era o verdadeiro e único evangelho, que foi revelado a ele pelo próprio Cristo e que ele sai levando. Então, quando ele conduz, funda essas comunidades, espalha por uma região grande e importante do Império Romano, ele garante a existência e a sobrevivência do próprio cristianismo. Então, Paulo foi realmente um apóstolo importantíssimo, que trabalhou e atuou de uma forma muito mais ampla e efetiva do que os próprios apóstolos, ou os 12, o grupo chamado dos 12. Então, a gente tem que entender a importância desse monumental de Paulo dentro do cristianismo. Ok? Mas vamos ficando por aqui, trazendo para vocês duas referências interessantes. O livro Pedro, Paulo e Maria Madalena, de Bart Ehrman, que usamos aqui como referência importante para essa aula. Temos também esse livro, O Panorama do Novo Testamento, que traz algumas coisas de análise, de datação, que será muito útil, por exemplo, na aula de epístolas. E é isso. Nós vamos ficando por aqui. Aguardamos vocês aí no fórum, no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Esperamos que entendam alguma curiosidade, alguma dúvida, que nos acionem por lá, coloquem, postem, sigam-nos, compartilhem, cliquem aí no curtir do vídeo para que a gente possa entender, façam comentários para que a gente possa melhorar
e buscar trazer as questões que são relevantes para o estudo do cristianismo. Pessoal, é só isso aí, até a próxima.